Sejam bem-vindos. Me desculpem mais uma vez pelos pequenos problemas técnicos, mas acontece, né, cara? Sabe o verdadeiro Pensar Faz ao vivo? Agora vamos relaxar, vamos bater um papo sobre coisas mais importantes. Dr. Leonardo Feiden, especialista em bem-estar, nutrição? Nutrição não, em qualidade de vida? Qual que é a tua pegada? Bom, eu trabalho hoje numa pegada bem focada na medicina esportiva, mas, na verdade, isso é só uma das vertentes do meu trabalho, né? E acabou que hoje eu busco muito mais uma reeducação de hábitos de vida no contexto físico, emocional, mental, organizacional e também social, né? Eu acho que a gente não consegue fazer o trabalho físico sem organizar a mente, sem organizar questões sociais também, porque uma coisa está diretamente atrelada à outra. Então, basicamente, o foco do meu trabalho é ajudar o paciente a reorganizar a vida dele e reeducar os hábitos dele de forma que ele atinja resultados mais expressivos, não só no físico, mas também na sua vida de maneira geral. Que maravilha! E você, Conrado, pode dizer a mesma coisa que ele? Então, meu trabalho é mais direcionado para a parte realmente esportiva, né? Nutrição esportiva, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. O foco principal do trabalho é esse, mas é claro que sem deixar de lado a saúde, né? Saúde e performance, digamos assim. Perfeito, e assim, tem uma pergunta que eu acho que é a mais significativa, né? A galera anda cometendo muitas cagadas por aí, né? Em relação a, seja alimentação, seja uso de outras coisas. O que vocês têm visto que, no ponto de vista de vocês, impressiona mais em relação assim? Qual é o erro número 1 que alguém comete, no ponto de vista quando chega para você, Leonardo, e quando chega para você, Conrado? Bom, não sei se o Conrado concorda comigo nessa questão. Eu acho que existem muitos erros número 1, né? Mas a questão é, se a gente for comparar um grau de magnitude de dano à saúde dos erros, eu acredito que o maior erro que se tem hoje em dia seja a banalização dos esteroides anabolizantes, né? Eu acho que as pessoas estão fazendo uso indiscriminado de esteroides anabolizantes, muitas vezes com um discurso de, aparentemente é mais tranquilo do que as pessoas falam. Mas, na verdade, a gente só está conseguindo ver os danos disso hoje e provavelmente daqui a uns anos, né? Porque os danos da utilização de esteroides anabolizantes de maneira incorreta, eles são a longo prazo. Então, eles não aparecem normalmente em 1, 2, 3 anos, aparecem em 10, 15 anos de uso, né? E tem aumentado, né? A gente pode dizer assim que é uma associação, né? A gente não tem como definir causa e consequência, mas tem aumentado relativamente bem, assim, por exemplo, casos de pacientes com insuficiência cardíaca com 30 e poucos anos, né, sem aparentemente nenhum fator de risco para isso, e que o único fator de risco em comum entre esses pacientes era, por exemplo, a utilização de esteroides anabolizantes de forma crônica. Então, para mim, esse é o principal erro que existe hoje em dia. Claro que existem muitos erros dietéticos, etc., mas, de maneira geral, esses erros dietéticos eles podem atrapalhar bastante com fins estéticos e até a saúde, mas eu acho que não é tão agressivo quanto o erro dos anabolizantes. Perfeito, cara. E assim, e tu, Conrado, o que tu acha? Porque tu trabalha com um público também um pouquinho diferente, né? Eu acredito que você deve pegar muitas pessoas que te consultam, não só buscando uma performance como atleta, mas também buscando outra questão, normalmente perder peso, alguma coisa assim, né? A maior fatia dos pacientes que eu tenho hoje, na verdade, eles buscam perda de peso. Claro que tem a galera que busca performance, hipertrofia, mas a grande fatia do mercado ainda é o pessoal querendo perder peso, né? Concordo com o Léo, é um grande erro que as pessoas têm cometido, a respeito da banalização do uso de esteroides anabolizantes, mas eu tenho observado que tem existido uma conscientização um pouco maior nos tempos para cá. Não sei se o Leonardo vai concordar comigo, mas há 10 anos atrás era muito mais... as doses eram muito maiores, então as doses eram muito agressivas, e não que doses menores vão causar menos colaterais muitas vezes, mas tem um pessoal que tá mais consciente quanto a isso. Eu vejo um pessoal que há 10 anos atrás se entupia de coisas, né? Hoje já pensa de uma forma diferente e até propagam, né? Que não se cometam os mesmos erros que cometeram no passado. Mas será que não é porque a galera também está começando o processo ao contrário? Porque é o seguinte, primeiro você tinha que ajustar teu treino.
Depois de ajustar teu treino, você ajusta a tua dieta. Depois de você tiver com um treino muito bom, a dieta excelente, aí sim você poderia pensar no uso de algum esteroide anabolizante. Acho que a galera agora faz o contrário. Sempre foi assim. Não, comigo não foi, tá? Sempre foi. Eu acho que o que o Conrado falou assim é uma verdade, né? Realmente, nos últimos anos tem se tido uma maior conscientização e, consequentemente, uma redução das doses. Só que eu acho um pouco complicado a gente falar que isso é bom também, porque ainda assim se usa doses suprafisiológicas, né? E as pessoas estão propagando como se essa redução de doses fosse algo seguro, né? E a gente não pode dizer que nem de perto é algo seguro, a gente pode dizer que é algo menos arriscado, né? Uhum. Só que o fato de ser menos arriscado também tem gerado uma maior sensação de segurança nas pessoas para que elas tenham hábitos associados que elas normalmente não tinham antes e que podem se somar no risco total, né? Por exemplo, antigamente o usuário de esteroide anabolizante em hipótese alguma bebia. Hoje é muito comum os usuários de esteroides anabolizantes encharcarem de álcool. Né? Uhum. Porque, tô usando dose menor, tô usando protetores hepáticos ou coisas que, na verdade, não funcionam para nada, né? Eu sempre falo, assim, a questão do protetor hepático, né? É a mesma coisa, o protetor hepático, por exemplo, para proteger o dano de um estano, se efetivamente for acontecer o dano, é mais ou menos como eu estar dirigindo na tua direção com um caminhão e tu tá vindo na minha direção com um up e a gente se bater de frente. Vai fazer diferença nenhuma, né? O caminhão vai levar o up embora. Uhum. Então é mais ou menos isso. Agora, se o estano for para dar problema hepático, não vai ter protetor que segure, né? Pois é, cara, assim, é uma situação complicada, porque assim, agora tá aparecendo aí alguns estudos ou alguns influenciadores do meio falando que o uso de testosterona, por exemplo, ele tem alguns benefícios para o público mais velho, tá? E eles atribuem isso, obviamente, à disposição maior e até, de certa forma, algum tipo de proteção ou melhoria na condição cardíaca. Isso daí é algo que é uma novidade demais ou não tem nada ainda muito claro sobre esse assunto? Qual que é a jogada disso daí? Bom, na verdade, essas indicações elas sempre existiram, né? Só que existem fins terapêuticos para os esteroides anabolizantes, né? Só que o que está acontecendo, na verdade, é uma banalização da indicação. Por exemplo, existem pessoas de 50, 60 anos que durante toda a sua vida foram fisicamente ativas e se alimentaram muito bem, que tem testosterona de 600, 700. Por que repor só porque ele tem 60 anos se o organismo dele está funcionando bem? Uhum. Não tem essa necessidade de repor, né? Agora, em compensação, existem indivíduos de 40, 40 e poucos anos que tiveram hábitos muito ruins e acabam tendo um déficit de testosterona, muitas vezes desenvolvendo um hipogonadismo, que às vezes é reversível com melhora dos hábitos de vida, mas às vezes não, né? Depende de fatores genéticos também. Então, nesses casos pode haver indicação. Para idosos com sarcopenia, por exemplo, pode haver indicação para melhorar a qualidade de vida, né? Tem alguns estudos, inclusive, que falam até de reposição de GH com testosterona em idosos, tendo um benefício muito expressivo em relação ao ganho de massa em comparação a só testosterona, né? Mas isso são indicações específicas, né? Essa banalização como se fosse para todo mundo, como se qualquer pessoa que ficasse mais velha e fosse necessitada da utilização de testosterona, isso é errado. Interessante, um bom ponto de vista. Mas testosterona é bom, né? Mas é bom demais. Cara, o negócio é o seguinte, ó. O que eu vou dizer? A minha caiu de 400 para 350, 380, tá? A minha testosterona tá um horror aquilo ali. E o uso de testosterona, ele dá uma disposição que é diferente, sabe? Por outro lado, eu observei queda de cabelo, cara. No último ano e meio, aí, 2 anos. Eu acho que muito isso daí é atribuído ao estresse também, porque os últimos 2 anos foi estressante para todo mundo e para mim não foi diferente, entendeu? Mas eu acredito que a testosterona ela dá uma vida, cara. Eu gosto, eu acho bem interessante. O famoso TRT, né? É fato que melhora a disposição, né? Mas a gente não pode esquecer que testosterona não deixa de ser uma droga, né? É uma medicação. Então, a partir do momento que tu utiliza uma droga que consegue te gerar uma sensação de bem-estar 24/7, que é basicamente o que ela faz, o grau de dependência dessa droga também se torna muito grande, né? Então, às vezes, utilizar é um caminho sem volta, né?
e esse relato aí de ser vida, etc., é um relato muito comum, mas aí a gente já entra num outro quesito, que é o que, isso é uma decisão muito individual, né? Mas o que seria qualidade de vida, né? Porque daqui a pouco a qualidade de vida que alguém que está fazendo uso indiscriminado vai ter hoje com 20, 30 anos, daqui a pouco essa pessoa vai estar colhendo alguma repercussão séria com 45, 50, 55, e a qualidade de vida com 55 vai se tornar muito ruim. Por exemplo, infartar mais cedo, ter um déficit de fração de ejeção, ficar com insuficiência cardíaca, for subir uma escada e ficar cansado, eu acredito, será que essa pessoa realmente vai achar lá na frente que valeu a pena ter feito tudo que ela fez, um discurso de que lá atrás, melhorei minha qualidade de vida? Isso é um dilema, um paradoxo, assim, que cada um tem que avaliar direitinho para saber o que é melhor para si, né? O que eu não acho válido é fazer a utilização acreditando que é seguro, né? Se fizer a utilização, assume os riscos dessa utilização, e se eventualmente vier a ter algum problema lá na frente, cada um que assuma a sua bronca. Assuma a bronca, então. Não se engane achando que é passeio, então, é isso? Exatamente. Que maravilha. E tu, seu Conrado, me conta, a galera aí anda aprontando muito com as dietas, estão querendo demais, eles querem só tomar anabolizante e ficar grande, é isso? Eu percebo também que muitas pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes não têm um plano alimentar adequado às suas necessidades e objetivos. Né? Parte de treinamento ficam devendo muito também. Né? Treino fofo? Treino fofo, um treino que não existe periodização. Treino fofo, treino fofo. Eu já vi treinar treino fofo, muito fofo. Ele treina fofo, eu encontro ele mais na academia do que no meu consultório. Faz um ano que ele vai lá. Mas continua, meu, desculpa te interromper. A galera fica devendo, né? Fica devendo, tanto em treinamento quanto dieta, né? Tu observa que não existe uma periodização do treinamento, não existe uma frequência adequada muitas vezes. O treino não é árduo o suficiente para gerar estímulo para aquilo que ela precisa. Então fica devendo. Aí tenta compensar de forma química os erros de dieta e de treinamento e não sai do lugar. Então tu tá literalmente intoxicando para nada. Tá, mas cá entre nós, né, cara? Para fazer as coisas bem feitas tem que ter tempo e muita organização, né? Eu tô perguntando isso diretamente pra ti, cara, porque eu vejo que tu é um cara metódico, eu sei disso, tu é metódico. O cara tem que ser meio, né, ou a menina tem que saber que o cara não é brincadeira não, meu. O que eu digo sempre, né, se tu ficar esperando pelo momento ideal, tu não vai fazer nunca na tua vida, nada. Não vai tomar nenhuma atitude pra mudar a tua realidade em qualquer âmbito da tua vida. Se tu esperar o sol ficar perfeito, não chover, minha mãe não tá, sei lá... Minha mãe não tá estressada comigo, meu pai me cobrando alguma coisa, aí agora eu vou fazer as coisas. Não, cara, tu vai sempre ter uma diversidade e tendo ou não, tu vai ter que fazer as coisas as quais tu te propõe. As pessoas normalmente elas querem o prêmio, né? Querem o tesouro. Querem o bônus e não querem o ônus. Não querem o ônus, exatamente, não querem o esforço. Cara, assim, qual é uma das dicas que você dá para a questão de nutrição, tá? Eu digo assim, do dia a dia. Eu sei... Organização. Eu sei que você é um cara que prepara as suas próprias refeições, deixa tudo direitinho, tudo organizado, né? Isso é algo que você, com o tempo, aprendeu que é o ideal para um atleta, é o ideal para alguém que está buscando resultados. Quais as vantagens de você fazer isso? Quais as desvantagens? Joga um pouquinho aí para nós aí. Organização. Tira um dia da semana, normalmente final de semana, 2 ou 3 horas, prepara todas as refeições da semana. É questão de te organizar e querer. As vantagens, custo muito menor, vai consumir exatamente aquilo que está calculado para ti. Tu vai ter certeza da higiene, da preparação dos alimentos também. Esse é um ponto de vista muito interessante mesmo, cara. Muito interessante. Dessas aí, tu come alguma coisa que não tá legal, passa a semana inteira ruim. Não treina direito, não come direito. Questão também de tu não ter desculpa para fora a dieta. Eu não fiz a refeição ontem, eu não tenho que jantar, eu vou chamar um iFood. Tu não tem desculpa para fora a dieta. Cara, eu acho que é um problema também o cara que almoça num buffet, por exemplo. Aí é difícil manter as medidas do buffet, né? Sim. Tu vai pesar de olho, né? Tu não tem balanço, tu vai servir de olho ali. Até dá para adequar, se comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai ser o problema, mas dificilmente a pessoa consegue fazer o que está na dieta, porque tem uma quantidade, uma variedade de coisas que vão apetecer mais ela do que a dieta em si. Né? Maravilha. Cara, sobre treino, quantos dias, como é que é o treino de vocês? Quantas vezes por semana vocês treinam? Eu sei que você gosta muito de hipertrofia, né? Gosta de treinar pesado. Tanto é que toda vez que eu vejo você com a máscara do Bane, eu nem te cumprimento.
Já viu ele treinando com a máscara do Bane já? Já vi. Não, eu tá com aquela máscara, eu passo longe. Eu tô com medo do cara até me bater. Quantas vezes por semana vocês treinam? O que vocês recomendam para alguém que está querendo buscar um resultado? Seja um resultado de... Enfim, qualquer resultado que ele considere satisfatório. Bom, eu treino 6 vezes na semana, às vezes 7, às vezes 5. Eu não tenho uma periodização muito adequada de treinamento. Na verdade, agora eu estou tendo, porque o meu foco agora, apesar de, sim, eu gostar de botar peso, o meu foco agora ele é um pouco diferente. Então, eu estou numa fase em que eu estou focando em me tornar forte e funcional, né? Forte, eu acredito que eu já tenha me tornado, minhas cargas já são cargas bem elevadas. Eu treino há 16 anos, então isso contribui muito para ter chegado onde eu cheguei hoje. Mas a funcionalidade ficou de lado em boa parte da minha vida, né? Então hoje eu estou querendo me tornar um cara forte e funcional. Minha meta é quando acabar o ano eu conseguir correr 15 a 20 quilômetros sem parar, né? Isso para uma pessoa do meu peso é um pouco complicado, mas é a minha meta e eu estou fazendo um trabalho com um personal agora completamente voltado para isso. Então as minhas cargas até têm diminuído um pouco, tenho aumentado mais no trabalho, tenho feito mais trabalho funcional, o que tem me demandado mais tempo, assim, eu acabei tendo que voltar a treinar mais vezes na semana. Na verdade, eu estou fazendo 3 para 1, 3 treinos para 1 descanso. Mas eu acho que não tem um número de dias de treino ideal, né? Isso hoje a gente já sabe que caiu por terra, né? Treinar 5 vezes não é melhor que treinar 3 vezes, desde que o volume de treino seja o mesmo, né? Então, se eu treinei 5 vezes, por exemplo, se eu vou fazer 25 séries de peito na semana, e eu fizer isso em 2 treinos ou em 1 treino, e trabalhar com o mesmo volume, relativamente com a mesma intensidade, a minha carga de trabalho total vai ser a mesma, né? Então, os meus resultados também serão semelhantes. Então, eu acredito que a melhor quantidade de dias para treinar é justamente a que cada um se adapta melhor para que se torne sustentável a longo prazo, né? Quem vai treinar 3 vezes na semana talvez vai ter que fazer 3 vezes full body. Quem vai treinar 5 vezes na semana vai poder dividir melhor os músculos, né? Então, são exemplos, dá para fazer diferente também, mas eu acho que é questão de periodizar direitinho o treinamento, para o número de vezes que fica adequado para cada um, e assim a pessoa ter o resultado que ela almeja. Né? E você, Conrado, como é que tá o treino? Fofo? Então, tenho treinado de 4 a 6 vezes na semana. Varia muito conforme as semanas, os dias de trabalho que eu tenho, as tarefas que eu tenho para fazer, mas sem variar em torno disso. A questão de cargas, eu priorizo alguns treinos com cargas maiores, outros treinos com cargas menores. Semana passada eu fiz uma semana mais regenerativa, reduzi a intensidade, reduzi o volume de treinamento também, reduzi cargas e volume de treinamento, né? Fazia um bom tempo que eu não fazia isso. E é isso, o foco tem sido manter o físico, né? Ambos falam muito bem da questão do cardio, né? De fazer um treinamento cardiovascular, esteira. Cara, quais são os prós e contras aí dessa questão? O que vocês acham que é significativo mesmo para alguém que esteja buscando ganhar bastante massa, o cara quer ficar grande? Qual é a vantagem de fazer o cardio? Quer começar? Pode ser? O treinamento cardiovascular vai aumentar teu VO2 máximo, né? Então o volume de oxigênio sanguíneo fica melhor, tem um aporte maior, isso vai te ajudar no treinamento de força também. Ok, eu quero só hipertrofia, eu não quero definição muscular, eu vou treinar só força. Não, é importante a parte cardiovascular ter dia, porque a oxigenação esteja mais apta, né? Então a saúde cardiovascular, teu coração envelhece mais forte, com mais qualidade também. Questões hormonais, tu vai ter um maior estímulo à oxidação de ácidos graxos em repouso. Mesmo depois do treinamento, teu corpo fica mais oxidativo para a gordura, aumenta teu gasto calórico, óbvio. E tem ainda também um aumento da sensibilidade à insulina. O treinamento de força também faz isso, aumento da sensibilidade à insulina. Mas tu consegue unir os dois mundos, né? Consegue unir coisas boas que nos dão um pouquinho mais, ou te dão um pouquinho menos, tu consegue unir os dois mundos. Pai, mas o que é sensibilidade à insulina? Então... Não, sério mesmo? Não, sério, eu não sei o que é isso. Na prática. Tu dispara menos insulina para absorver a glicose circulante no teu sangue. Isso é bom. Isso tem um grande benefício para pessoas pré-diabéticas ou diabéticos tipo 2 também. Eu já tive uma vez uma consulta com um médico, acho que não sei se foi com você. O cara pegou e falou isso pra mim, cara, você tem que tomar cuidado com os picos de insulina. Do tipo assim, se você consumir um carboidrato ou um açúcar, nunca consumir ele sozinho, consumir associado com uma gordura vegetal ou com uma proteína, alguma coisa assim. É que assim, Elton, existe carga glicêmica e índice glicêmico.
Então tem uma carga glicêmica não muito alta, ou seja, não vai ter um pico glicêmico tão alto. Né? É possível tu com déficit calórico, tu causar um problema com insulina numa pessoa. O problema é o quê? É o excedente de calorias. Né? Claro que alimentos de farináceos refinados, açúcares, aumentam, tem um índice glicêmico muito maior. Né? Mas quando tu tem um déficit calórico, mesmo que tu coloque esses alimentos na dieta da pessoa, a carga glicêmica não fica alta, isso não gera um dano significativo nela. Na verdade, não vai gerar dano. Cara, Leonardo, concorda comigo? Concordo plenamente. Eu acho que a insulina tem vários papéis muito positivos no organismo, né? E esse papo aí de que fazer picos de insulina é ruim é uma análise muito simplista da fisiologia. Exatamente. Então eu posso pegar o pote de momu e dar-lhe colherada, então é isso? Depende. Isso aí é coisa de quem... dizer que não, depende. Isso aí é coisa de quem decorou a fisiologia, mas não compreendeu ela. Exatamente. Entendi. Decorar é muito fácil. Decorar um material, qualquer guideline ou qualquer diretriz é muito fácil de conseguir decorar essas coisas. Agora, tu interpretar elas e saber usar é bem diferente. Quanto à tua pergunta ali, tu já chegou a dar uma olhada no que o Phelps comia antes dos treinamentos? Mas o Phelps, cara... 10.000 calorias por dia. Como é que ele batia isso? 1 quilo de massa, e tu acha que ele vai ter risco de desenvolver ali, de repente, uma diabetes por estar fazendo pico de insulina? Não vai. Até refrigerante o cara consumia. Bizarro, ele nadava 6, 8 horas por dia, às vezes. Porque lá era sinistro mesmo. Então, essa é a questão, é justamente o que ele falou, né? Ele provavelmente, em vários dias, ele ainda devia permanecer em déficit calórico, porque ele passava o dia inteiro nadando, né? Então, o problema é sempre o excedente calórico, né? Não são os picos de insulina de fato. Né? A não ser que a gente estejamos falando de pessoas com resistência insulínica, com diabetes, né? Que daí o papo muda um pouco de figura, porque já há uma comorbidade. Dentro da comorbidade tem que haver um manejo específico. Né? Mas para pessoas saudáveis, principalmente indivíduos fisicamente ativos, eu acho bastante. Toca a ficha. O que não quer dizer que é para comer duas coisas, né? Tá falando isso ao lado do nutricionista, viu? Porque senão daqui a pouco a galera vai estar comendo um pote de mumu de colher e dizendo que tá tudo certo. Uma vez eu encontrei lá na academia um cara pesado e ele comendo bolacha direto no pote do mumu. Eu olhei pra ele e não resisti. Isso aí tá na dieta, professor? Tá na dieta. Tá calculado e prescrito. Não, mas o cara comeu um pote inteiro com bolacha, meu. Eu olhei para aquilo e falei, tá louco. Essas coisas normalmente causam um pouco de estranheza porque não é comum, não é corriqueiro, né? Mas são pessoas específicas onde a gente consegue incluir essas coisas. Leonardo citou o exemplo do Michael Phelps. São 10.000 calorias por dia. Como é que ele vai bater 10.000 calorias por dia com frutinha, batata doce e frango? É humanamente impossível, entendeu? Não tem como. Então, assim, são individualizações. Para cada caso específico se faz um trabalho. Cara, assim, esses atletas de alta performance, os números com que eles trabalham realmente são fora da casa, né, cara? A quantidade de comida que esses caras comem, os bodybuilders. Eu acho que a gente pode aqui entrar num consenso que a maior dificuldade do cara que quer ganhar muito peso, ou até mesmo tem um plano de físico que ele considera o ideal, é a questão da comida, né, cara? Porque para ganhar peso, comer é uma desgraceira, Te digo isso porque eu sempre tive muita dificuldade para ganhar peso. Tu sabe disso? Sim. Eu também. Sempre tive muita dificuldade para ganhar peso. Eu tive que empurrar muita comida. Cara, meu Deus do céu, cara. Comer até passar mal. Oi? Eu falei que eu demoro para ganhar peso. Aí ele mentiu. Mas eu sempre ralei muito. Eu já cheguei a pesar 79, né? Com 1,94m. 78, né? 78, 79. Era um fiapo, né? Levantava, eu caía, desmaiava. Falando sério. Mas voltando um pouquinho ao assunto, o que eu acho interessante sobre você treinar várias vezes por semana, 5, 6 vezes por semana, é o hábito de fazer aquele processo diariamente. Eu acho que isso é muito vantajoso em relação à organização. Porque, cara, você toma banho todo dia, você se alimenta todo dia, você escova os dentes todo dia, você treina todo dia. E quando você vai fazer teu treino também, você faz um treino mais rápido, né? Você não entra naquele negócio de ficar 1h30, 2 horas dentro da academia, sabe? Então eu considero que, pra mim, a maior vantagem é essa.
É que na verdade isso acaba sendo, sim, o que tu falaste faz sentido, né? Mas é que isso acaba sendo individual a rotina de cada um, né? Porque, por exemplo, médicos, né? Tem médicos que fazem plantão de 24 horas quando ele vai treinar, né? Então, às vezes, para esse cara, talvez valha a pena ele treinar 3, 4 vezes na semana, porque nos outros dias ele nem tem a possibilidade de treinar, né? Então, acaba que boa parte do trabalho do profissional de saúde é saber individualizar as condutas para cada paciente dentro das limitações que cada paciente apresenta, né? Não existe esse papo de, todo mundo tem que treinar 5 vezes por semana. Se a pessoa não consegue treinar 5 vezes por semana e ela ouvir isso, muito provavelmente ela vai dizer, bom, treinar então não é para mim, né? Quando, na verdade, se a gente individualizar as condutas e as recomendações, a gente consegue ter uma aderência muito maior. Né? Pois é, cara, é complicado, né? Voltamos a falar a questão de ter organização, que realmente é o grande diferencial, né? É o grande diferencial. E tu, Conrado, o que me conta? O que as pessoas têm aprontado mais em relação a perder peso? Quais são as maiores cagadas que a galera que quer perder peso faz? O maior erro é tentar acelerar o processo. Conrado, olha só, eu vou viajar mês que vem, não fiz dieta há 3 meses, tá? Não saiu do lugar com a dieta. Tem uns que é uma vitória, não sair do lugar, né? Empatar. Tanta tralha que comem, que não tá planejada na dieta. Aí, Conrado, eu vejo daqui a 30 dias, hoje tá dando uma aceleradinha. E eu, querida, se tu não fez a dieta de 1.500 calorias, como é que tu vai fazer de 1.300, 1.200? Uhum. Não vai conseguir. Aí tu vai conseguir fazer durante 30 dias, vai te dar uma fome monstruosa, isso aí, porque é um déficit calórico exagerado. Vai voltar pra tua viagem, antes de tu voltar tu vai estar mais gorda, já de tanto que tu vai comer na viagem. Então acho que o maior erro da galera é tentar acelerar o processo. Uhum. Eu me pergunto, onde é que tu estava no inverno? Que agora em setembro tu quer perder 20 quilos até o final do ano. Uhum. O que tu estava fazendo nos últimos 6 meses? Se estivesse fazendo dieta nos últimos 6 meses, quem sabe tu estivesse mais próximo ao teu objetivo hoje. E a grande vantagem também, eu acho que quando a pessoa está na dieta há bastante tempo, é mais difícil de sair, né? Sim, é bem mais difícil. Depois que tu costuma brincar, depois que morro abaixo, né, não para mais. Sai mal. Sim, cara, uma pessoa que está ali há meses e meses e meses na dieta direitinho, a pessoa vai viajar e ela sente falta da dieta, né? Sente. E outra coisa que eu acho válida, Conrado, provavelmente ele é um cara que treina bastante tempo, ele também sabe disso, né? É que a persistência e a constância, elas são extremamente recompensadoras, né? E são recompensadoras a ponto de, isso não significa que a pessoa pode fazer, né? Pode não, deva fazer isso frequentemente, mas a persistência e a constância são recompensadoras a ponto de o fato de quando tu já está fazendo o processo a longo prazo, tu consegue ter uma flexibilidade muito maior para sair da dieta do que quando tu está no início, né? Eu treino há 16 anos e hoje eu consigo manter uma dieta que para mim é muito tranquila, comendo livre bem mais vezes do que eu comia normalmente, e eu mantenho meu shape basicamente porque eu acabei já consolidando grande parte dele de tanto tempo que eu faço, que eu repito o mesmo processo, né? Então, isso talvez deva servir até como estímulo para as pessoas que estão começando agora, né? Porque elas às vezes pensam, eu vou ter que ficar nessa rotina a minha vida inteira e aí vai ser complicado. Primeiro que isso eu já acho que está errado, que se a pessoa se sente fazendo sacrifício em dieta, a dieta não está adequada para essa pessoa, né? Talvez teria que ter organizado ela de forma diferente para que a pessoa se sinta bem fazendo a dieta, né? Por exemplo, tem nutricionistas que, eu sei que o Conrado não é assim, mas tem nutricionistas que dizem, tu não pode comer, a pessoa come, por exemplo, 8 quadradinhos de chocolate todo dia. Aí chega no consultório do nutricionista e ele fala, não, tu não pode comer chocolate, tua dieta não vai ter nada de chocolate. Como é que uma pessoa que come 8 quadradinhos de chocolate há 5 anos por dia, tu vai dizer, não, a partir de hoje tu não vai comer mais. A pessoa não vai aderir à dieta, né? Se ela aderir, ela vai aderir 2, 3 semanas e depois vai voltar, é um hábito dela. Então, quem sabe, ao invés da gente restringir, a gente diminui o consumo desse alimento. A gente bota 3, 4 quadradinhos, calcula na dieta, bota calculado, para que a pessoa se sinta confortável fazendo essa dieta e ela seja sustentável ao longo prazo, né? Mas fora isso, o que eu falei também, né? Se essa pessoa persistir e fizer isso por anos suficientes para consolidar o que ela ganhou, o que ela adquiriu, ela vai ter inclusive uma maior flexibilidade na dieta dela, vai conseguir ter uma dieta bem mais livre, inclusive até ficar 1 semana sem treinar, 2 semanas sem treinar, que normalmente quem está começando já nota uma diferença grande. A maioria é glicogênio, a capacidade de retenção de glicogênio, mas isso para quem está há mais tempo no processo também se diminui, né, de magnitude. Então, as pessoas normalmente falam que o treino não é
Olha a expressão que as pessoas usam. Ingrato. Ingrato. As pessoas dizem que treino é ingrato. Na verdade, para mim, treino é a única meritocracia que funciona. Né? Quando é mérito total. Quanto melhor tu treina, claro, dentro das limitações de cada um. Né? Nem todo mundo vai evoluir do mesmo jeito, fazendo o mesmo trabalho, por exemplo. Mas dentro da limitação de cada um, todo mundo, quanto mais trabalho exerce, mais evolui. E quanto mais tempo faz isso, mais fácil de manter. Cara, muito bom. Excelente. Faz todo sentido. Às vezes, eu me cuido um pouco mais, porque, cara, minhas costas vivem incomodando pra caramba. Mas acho que faz parte, é a questão de aprender e saber lidar, né? Conrado, fala pra mim sobre essa história de cortar carboidratos. Vamos cortar carboidratos que a vida se resolve. E tá certo isso daí, Conrado? Fala pra mim. A maior estranheza das pessoas quando recebem a dieta é com a quantidade de carboidratos. Elas acham que elas não podem comer carboidrato para emagrecer. É justamente por isso que elas não conseguem emagrecer. Porque elas fogem do carboidrato e é impossível fugir dele. Uma hora ele vai te pegar. Boa! Então é melhor que tu conviva em paz com ele. Né? Mas assim, uma pergunta bem específica, tá? Por exemplo, a galera no pós-treino vai tomar um whey protein com... Whey protein. Ah, não, eu tomo só whey protein pós-treino, porque, enfim, a proteína para recuperar os músculos, não tá certo isso? E tu não, tu fala, não, filho, ó, bota aí também um carboidrato, eu esqueci o nome do carboidrato que você põe, ou dextrose. Na minha dieta, tu botava dextrose, não era pouco. E o resultado foi bem significativo. Tanto é que nós trabalhando juntos, eu ganhei acho que uns 10 quilos, ganhei 10 quilos em 7 ou 8 meses de trabalho, né? Sim. Foi bem significativo. Sim. Depende, tem que analisar muito, né? Qual o objetivo da pessoa, qual o nível de treinamento dela, qual o peso corpóreo dela, tem que ser bem prescrito isso, né? Mas é claro que sim, por mais que o objetivo da pessoa seja emagrecer, ela tem sim que comer carboidrato pós-treino. É bem comum chegar no consultório as pessoas com relatos de, não, eu tô tentando emagrecer, aí eu treino de noite, eu chego em casa com uma saladinha, um bife e vou dormir. Sim. Cara, não tem sentido nenhum isso que tu tá fazendo. Tu precisa desse carboidrato. Né? O melhor horário para te consumir carboidrato é o pós-treino. É o horário que teu corpo vai lidar melhor com essa glicose. Justamente porque a síntese de glicogênio está bombando, tá? Precisa da glicose para que isso aconteça, para que consiga usar essa proteína que tu ingeriu para a síntese proteica, para a reparação celular, reparação tecidual do músculo, que foi literalmente microlesionado no treinamento. Tu tem que colocar carboidrato junto para que essa proteína não seja usada como fonte energética. Né? Teu corpo não conseguir essa proteína para gerar energia. Deixa a proteína fazer o trabalho dela e bota o carboidrato para as necessidades energéticas da pessoa. Então, ou seja, logo após o treino, o corpo precisa de energia, então por isso que você coloca o carboidrato. Exato. E a proteína ela vem depois que essa demanda por energia foi satisfeita, digamos assim. Não precisa separar, né? Pode colocar as duas coisas juntas. Não, eu digo sim, mas naquele mesmo contexto é isso que acontece. O carboidrato, ele atende a demanda energética. Exatamente. Ressíntese de glicogênio muscular, hepático também, que acaba tornando um pouco no treinamento, dependendo do nível de treinamento da pessoa, né? E a proteína para reparação tecidual, para aumento da síntese de proteínas, para reparação tecidual. Perfeito, cara, muito legal. Horário, vai lá. Inclusive, eu estava lendo um estudo bem curioso esses dias, que uma das análises do estudo era comparar um grupo que fez, foram equiparados os déficits calóricos, né? Em um grupo que fez jejum intermitente e o outro grupo que manteve o mesmo déficit, mas distribuiu as refeições ao longo do dia. Né? E no final, se viu que os pacientes que fizeram o jejum, isso é um dado até interessante, porque normalmente a gente parte do pressuposto de que se o déficit calórico é igual, né, a perda de peso é igual. E de fato, se a gente for pensar só pela dieta, né? Então fazer jejum não é superior a fazer várias alimentações ao dia, desde que o déficit calórico seja o mesmo. Né? Se o déficit calórico é maior no jejum, obviamente vai emagrecer mais, mas não é pelo jejum, é pelo déficit calórico. Mas o que esse estudo trouxe de interessante, que eu achei curioso, é que esse estudo ele comparou também, ao comparar os pesos, né? Ele tinha exercícios na rotina, ali no planejamento do estudo, e se percebeu que o grupo que fez jejum ele perdeu menos peso, mesmo com o mesmo déficit calórico, ele perdeu menos peso que o grupo que fez mais refeições ao longo do dia. Né? E isso se atribuiu, ao final das contas, pelo fato de que quem fez jejum e treinou em jejum prolongado, né,
treinou sem comer, teve um gasto energético menor no treinamento, porque não teve treinamento, não teve energia para treinar da mesma forma que estava treinando antes, então acabou emagrecendo menos. Né? Eu sempre repito isso, se tu não der condições energéticas para o treinamento ser bem feito, o teu físico não evolui. Por quê? Porque sem o aporte calórico energético adequado, o treinamento não vai render. Tu não vai conseguir treinar com alta intensidade. Consequentemente, teu físico não evolui. Assim como o Leonardo falou a respeito do perda de peso, a hipertrofia também vai se prejudicar. A adaptação fisiológica ao treinamento, se tornar mais resistente, mais forte, evoluir nesse treinamento para que teu físico evolua, não vai acontecer. Perfeito. Então, para emagrecer, quanto para gerar hipertrofia, tem que ser bem calculada a coisa. Cara, assim, ó, vamos falar. Qual a opinião interessante esse estudo, tu pode enviar depois ele? Pode encaminhar bem. Qual a opinião de vocês, assim, sobre essa questão do jejum intermitente? Porque, cara, tá uma moda agora isso daí, né? Não é de agora, faz muito tempo que a galera tá funcionando por isso. Mas agora, sei lá, agora que eu tô vendo que tem um volume do pessoal aderindo. De repente, em massa, assim. Não, eu sei que o papo já tá aí faz tempo, mas até o cara da esquina começar a fazer, demora um pouco, entendeu? Agora eu vejo que realmente o pessoal tá falando muito ativamente nisso. Porque assim, cá entre nós, o jejum intermitente, ele tem uma vantagem, que é uma vantagem organizacional. Sim. Quem treina de manhã, por exemplo, o cara acorda, bota uma roupa e vai treinar, né? Eu acho só mais uma estratégia, né? Não é uma estratégia superior nem uma estratégia inferior, é mais uma estratégia e dentro dessa possibilidade de estratégia tu vais adequar a rotina de cada um e ver se cada um se adapta a esse tipo de coisa. Por exemplo, tem pacientes que, em hipótese alguma, têm apetite pela manhã. Tu não vai obrigar essa pessoa a comer pela manhã, né? Não tem cabimento. Então, talvez tu pratique um jejum, essa pessoa seja uma boa candidata ao jejum, né? Tu reorganiza as calorias no restante do dia e essa pessoa não precisa comer em tal horário, mas ela não vai ter benefícios superiores por causa disso, né? Se a gente fosse pensar hoje, talvez eu seria um praticante de jejum intermitente, né? Porque minha última refeição é de noite, eu treino pela manhã sem comer nada, e eu vou comer só umas 2, 3 horas depois do treinamento, porque normalmente quando eu treino pesado, eu saio do treino meio inapetente. Eu não consigo comer logo que eu saio do treinamento. Às vezes eu como 2 horas depois de terminar de treinar, né? Mas, e continuo tendo evolução, né? Então, não é superior, não é inferior. Se equiparados as quantidades de caloria, é só mais uma estratégia, né? Claro que se bem organizado, porque daí se for mal organizado, se é um jejum muito prolongado, aí já pode prejudicar o treinamento, né? Por exemplo, eu como bastante carboidrato antes de dormir, exatamente para ter estoque de glicogênio bem carregadinho para conseguir treinar bem de manhã e isso não prejudica em nada o meu treinamento. Mas talvez se eu não comesse bem de noite, eu poderia ter um prejuízo maior no treinamento. Né? Jejum intermitente. Então, eu tenho alguns pacientes que fazem justamente por opção, né? As pessoas me relatam que são inapetentes de manhã, não tem apetite nenhum, e algumas pessoas relatam que se comerem ficam enjoadas do treino. Tem que comer e treinar 2 horas depois. Aí, Conrado, eu treino às 6 da manhã, eu tenho que acordar às 4 para comer? Não. Eu monto uma dieta planejada para a tua necessidade e para a tua necessidade, para a tua disponibilidade, né? Mas eu sempre conscientizo as pessoas que não têm benefícios em relação a uma dieta com o mesmo perfil de calorias distribuídas em refeições a cada 4, 5, 3 horas ou como a pessoa tiver preferência. Outra coisa que eu não faço é imposição, não, tu tem que comer a cada 3 horas. Isso não existe. Tem paciente que eu organizei a dieta com 4 refeições, porque ele pediu, Conrado, eu quero comer só 4 vezes ao dia. Não quero fazer jejum intermitente, eu quero tomar café da manhã, mas eu quero comer 4 vezes ao dia. Ok, sem problema nenhum. Tem café da manhã, almoço, lanche e jantar. Tá bom. Cara, deve ser prático isso aí, hein? É bem prático. Só que muitas vezes existe a dificuldade de bater calorias, né? Ele saiu de uma condição de percentual de gordura não extremamente alto, mas um tanto elevado, reduziu bastante isso, agora estou fazendo uma progressão de calorias para hipertrofia. E eu já falei para ele, cara, vai chegar uma hora que daqui a pouco eu não vou conseguir empurrar tanta comida. Eu vou ter que colocar coisas mais calóricas, até sucumbiu de repente para a dieta. Mas para te não estranhar aí, o volume de comida, porque em 4 refeições vai ser muita comida. Pior que eu saí da tua dieta, tá? Saí. E o que eu faço? Eu como menos. Justamente por isso. Eu saio da dieta, não, saio da dieta comendo mais, não, eu como menos. E aí, se você deixar eu na minha, como é que é? O meu normal de temperatura e pressão, eu me adequo a 4 refeições. Uma café da manhã, almoço, alguma coisa à tarde e janta. E muitas vezes
esse lanche de tarde acaba se atrapalhando com o pós-treino, e aí eu não faço um, não faço outro. Muitas vezes, dependendo da necessidade calórica da pessoa, eu tenho que colocar coisas que usualmente eu não faria. Colocar alimentos com uma densidade energética melhor. Cara, é um porre. Cara, horário de treino. O que vocês acham disso? Porque treinar de manhã, putz, deve ser prático, né? Pra organizar o dia, eu tô falando, né? Olhando pelo lado de ponto de vista de organizacional, quem treina cedo, né? Puta, né? Mas é foda acordar de manhã, né, meu? Cara, na verdade isso é questão de costume, né? Tem alguns estudos que até avaliaram isso e demonstraram que normalmente o pico de força é em torno de 4 a 8 horas depois de acordar, etc. Mas isso é para a grande maioria das pessoas, né? Foi visto como uma forma geral, porque são a minoria das pessoas que treina tão cedo, né? Depois que foi revertido isso, né? Se colocou, depois de certo tempo treinando cedo, as pessoas passaram a treinar melhor cedo e isso se igualou. Então, na verdade, isso é muito mais uma questão de adaptação, né? É uma questão de adaptação. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu costumo buscar tirar o melhor de cada situação que eu estou passando. Por exemplo, quando fechou tudo de novo agora, eu já estava percebendo que treinar de noite estava sendo muito ruim para mim, estava atrapalhando muito minha qualidade de sono. E eu estava indo dormir muito tarde, estava acordando muito porque eu tenho que acordar cedo, acordava muito cansado, dormia pouco, estava dormindo 4 horas e meia, 5 horas por noite, estava bem complicado. Eu falei, bom, preciso acabar com isso. E aí entrou com nova quarentena ali, porque fechou tudo de novo esse ano. E eu falei, bom, vou aproveitar para mudar meus hábitos agora, né? Enquanto, em vez de ficar me lamentando, vou aproveitar para mudar meus hábitos agora. Eu tinha minhas coisas em casa, eu comecei a acordar 4 e pouco da manhã para treinar em casa, né? Às vezes eu saio 6h30 para trabalhar, então às vezes eu tenho que treinar 5 horas da manhã, né? Então, nos primeiros dias foi horrível, praticamente sem disposição nenhuma, sem força. Demorei, fiquei 1 mês nessa. Quando reabriu as academias, aí em casa já estava muito bem. Reabriu as academias, foi um pouco complicado, porque na academia eu tinha disponibilidade de colocar mais peso, então os treinos estavam sendo mais extenuantes, às vezes era um pouco desgastante. Hoje eu treino muito bem de manhã, e se eu vou treinar de noite eu não lembro das coisas de manhã. Tá treinando que horas de manhã? Cara, quartas e sextas que eu saio para trabalhar às 6h30, eu treino às 5h30 da manhã. E... Que horas abre a academia? É que eu tô inscrito eu tô na Bodytech e eu também tô na Engenharia do Corpo, que é 24 horas, né? Então eu vou lá, na quartas e sextas eu vou na Engenharia do Corpo e nos outros dias eu vou na Bodytech, daí na Bodytech normalmente eu treino entre as 6 e as 8 da manhã. Caramba, e tu, meu, o que você tem feito? Eu te vejo de noite lá, na madrugada lá. Não, madrugada não. Na madrugada lá. Mas eu tenho mais pela noite. Eu tentei uma época ir mais cedo de manhã. Fiz alguns treinos de manhã, gostei muito, o dia rendeu bem mais. A parte organizacional realmente foi melhor e, que nem o Leonardo comentou, o sono foi melhor também. O treinamento físico de alta intensidade, média alta intensidade, libera adrenalina. Então algumas pessoas podem ter o sono prejudicado em função disso. Mas não consegui me readequar 100% aí. Eu tenho um problema, eu tenho que passear com o meu cachorro, aí eu fico naquele dilema, se eu vou treinar, se eu vou passear com o bicho, eu não sei o que eu faço. Na verdade o que te ferrou foi voltar a fechar às 10, né? Se tivesse continuado fechando às 8, teria continuado. Foi de sapato. Sim, eu ia me obrigar. Eu voltei pra zona de conforto. Né? Sim, porque antes estava fechando às 8. Eu me obrigava de manhã. Tá certo, cara, é verdade. Ficava muito apertado o horário. Eu encontrei ele de manhã lá. Encontrou. E que horas você foi treinar de manhã? 7. Às 7? Eu tô vendo se eu ganho coragem pra treinar tão cedo. Cara, eu vou dizer, entre 6 e 7 pra mim é o melhor horário. Quando eu treino às 5 é meio complicado. Porque daí quando eu treino às 5 eu tenho que acordar às 3h45, é meio complicado. Mas entre 6 e 7 pra mim hoje é o melhor horário, disparado. E aí o que normalmente eu faço, cara? Eu aproveito, isso é quando há tempo, né? Quando existe a possibilidade disso. Normalmente eu costumo aproveitar, ao invés de ficar me entupindo de café, que nem eu fazia antes, eu costumo aproveitar a disposição que o exercício dá. Então, de manhã, eu não preciso normalmente tomar muito café, eu tomo no máximo um cafezinho assim, porque o exercício dá a disposição pela manhã, e aí normalmente quando há a possibilidade e o rendimento começa a cair pela tarde, porque acordou muito cedo, eu vou lá e faço um cardio, faço um HIIT, e aí eu passo a tarde inteira muito bem, e aí quando cai ali 7 horas, 7h30 que eu paro de trabalhar, aí eu já tô podre, já vou me organizar, chego em casa, já largo tudo, paro de trabalhar, alguns dias estendo um pouco mais, outros quando há a possibilidade paro de trabalhar, 9h30, 10 horas eu tô neném soninho. Que maravilha. Mas é que vocês têm vida mansa, cara. Não tem filho, não tem cachorro, não tem nada. Tem cachorro? Não? Tem filho? Não. Então... Então são vida mansa, cara. Olha o Carlos ali já tem 2 já. 2 meninos por cima. Esperando. Não, é peleia. Não, mas eu entendo o ponto de vista de vocês, cara.
É interessante, é interessante. O cara acaba dormindo um pouco mais cedo, mas, cara, às vezes eu chego em casa tem ainda a Valentina. O filho é um pouco mais complicado. Tudo fica um pouquinho atrapalhado. É difícil mesmo manter rotina. Vou te dar a real, é bem difícil. Não, com certeza, até porque filho é justamente talvez seja esse o motivo que eu não quero ter filho, né? Por enquanto. Depois você muda. Não quer mesmo? Experiência de vida é muito tempo bom. já. Então Eu sou um cara que o meu valor primordial é liberdade, né? E não tem como a gente afirmar, e isso não é de forma pejorativa, mas a gente não tem como afirmar que um filho não tira a liberdade, né? Por exemplo, um dos meus focos de vida é ter liberdade geográfica. Eu quero poder me mudar a hora que eu quiser, para o lugar que eu quiser. Com um filho é muito complicado fazer isso, né? Como é que eu vou tirar uma criança da escola que tem 6, 7 anos e tá adaptada à escola e ficar mudando ela de lugar toda hora, né? Isso não vai ser muito saudável para a criança. A minha estratégia foi ser pai cedo, cara. Sério. Mas é que eu pretendo começar a fazer isso em 5, 6 anos. Então. Não, perfeito. Mas a minha estratégia foi ser pai cedo. Falando sério mesmo, cara. Conversei com vários caras que tiveram filho a partir dos 40 e poucos. Aí eles disseram, é pesado, cara, ter 43, 44 e ter filho de 2, 3 anos. Sim, demanda muito. Essa idade, né? Eu fui pai com 28. 28, 29. Então quando eu tiver 45, minha filha tem 16. Aí, ó, sabe, tá bem encaminhado. É bem mais tranquilo, sabe? Eu imagino que nesse ponto de vista de trabalho fique menos intenso, sabe? Quando ela estiver a partir dos seus 15 anos já fica bem mais tranquilo. E o filho, cara, ele tem uma outra pegada, tá? Porque assim, eu entendo o teu ponto de vista de liberdade geográfica e eu vou te passar o meu ponto de vista. Porque, em primeiro lugar, já morei em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu já morei em muitos lugares. Já morei em Portugal, já morei em Nova Zelândia, estudei em 7 colégios para terminar o ensino médio. Então, para mim, foi um processo contrário, sabe? Eu falei, cara, não aguento mais viajar, meu Deus. Deixa eu ficar em algum canto aí, pelo amor de Deus. Então, foi um processo contrário. E quando você tem filhos, ou uma filha, no meu caso, você constrói todo um network diferente. De relacionamento. Cara, hoje eu tenho grandes amigos, convivo com eles com frequência, que são os pais que eu conheci lá na escolinha, sabe? Então, ele tem essa beleza também, sabe? Tem uma beleza. Bônus, né? Ele tem uma beleza. Eu acho que deve ser muito legal ter filho, né? Mas é que aí a gente entra de novo em questão de valores, né? Por exemplo, eu tenho plano de não é ter um filho, né? Mas eu tenho um plano de adotar uma criança, né? O meu plano de vida, na verdade, é que eu sou um cara que eu acredito que um dos grandes objetivos nessa vida seja a gente conhecer pessoas diferentes para ter uma maior aceitação das diferenças, né? Não, perfeito. Então eu sou um cara que, para eu me sentir no meu estado de flow, eu preciso estar fazendo isso. Então eu quero conhecer o máximo de culturas que eu puder, conhecer o máximo de diferenças que eu puder, para me tornar uma pessoa que cada vez aceita mais as diferenças. Eu vou te dar uma recomendação, cara. Você chama podcast. Entendeu? Faz um podcast pra ti e tu vai conhecer gente pra cacete, meu. Pode ter certeza disso. E aí o plano é quando eu tiver uns 55, lá nos meus 55, eu acho que eu já vou ter conseguido concluir. Eu pretendo adotar uma criança e adotar principalmente um adolescente de 12, 13 anos, que são normalmente as crianças que não conseguem mais ser adotadas. É verdade. Então o meu plano é esse. Vai ser talvez a parte da minha vida que eu pretendo criar um filho, né, e passar para ele os meus conhecimentos, até porque eu acredito que isso é uma ideia minha, né? Eu acho que para a gente ter um filho, né, isso é uma coisa que eu me questiono sempre, o seguinte pensamento é imprescindível, né? Eu tenho as capacidades mínimas necessárias para criar essa criança e para não traumatizar essa criança de alguma forma, né? Dentro da minha imaturidade e da minha maturidade, eu tenho o mínimo necessário para não ser imaturo e traumatizar esta criança com as minhas imaturidades, né? Então eu acredito que hoje eu não me sinto pronto para isso. Eu acredito que muito provavelmente antes dessa fase aí de 50, 40 e poucos eu não vou me sentir pronto para isso. Então eu acredito que, até porque para me sentir pronto para isso, eu acredito que eu preciso passar pelo que eu te falei que eu preciso passar, que é conhecer mais pessoas, entender melhor as diferenças, me tornar uma pessoa mais madura. Então eu tenho um plano de, a partir dos meus 50, provavelmente em algum momento eu tenho que fazer isso. O Léo é que nem eu, um overthinker, pensa demais. A ignorância é uma benção, meu. Eu não tenho mais nem A ignorância é uma benção. A ignorância é uma benção, definitivamente. Definitivamente. A ignorância é uma benção. A última que eu fiz agora, eu me livrei da Sky lá de casa, não tem mais TV.
Eu não assisto TV, né? É muito não, mas antes eu não assistia. Mas entre não assistir e não ter mais nada, não tenho. Ah, tá passando TV, cara, eu não tenho, eu não vejo nada, eu não assisto mais. Eu tenho a net porque valia a pena pegar o plano, era um combo que valia a pena pegar, mas o meu aparelho da net não tá nem ligado na TV, a TV tá do outro lado, só com Netflix, enquanto as coisas que eu assisto. Nós não estamos mais suportando a realidade. Pra te ter ideia, eu não tenho TV pra assinatura, sei lá, uns 8 anos, eu acho, e até 3 meses atrás eu não tinha nem antena VHF em casa. Olha aí. Eu tenho Netflix ali que eu assisto minhas séries, de vez em quando dá tempo. Não dá mais. É muita poluição. Não dá mais. É muita poluição e perda de tempo. Com certeza. O tempo é mais valioso do que isso. Com certeza. Cara, vamos dar um recado para o público feminino. O que essas mulheradas aí, elas andam aprontando bastante também, né? O que elas andam fazendo de certo, o que estão fazendo de errado? O que vocês têm? Eu sei que sim, que as meninas andam abusando bastante aí também de esteroides e essas coisas. Cara, qual que é a jogada? O que vocês recomendam? Deem umas dicas aí também, que a gente sabe que o que elas andam utilizando não é para público masculino, muito menos seria para público feminino, vamos dizer assim, tá? Então, o que vocês têm visto aí? O que vocês acham que isso... Aonde vai chegar esse negócio? Bom, na minha opinião, primeiramente, pode ser diferente do Conrado, mas na minha opinião, primeiramente, eu acredito que se a gente for olhar os objetivos estéticos da grande maioria das mulheres, né, e aí eu excluo atletas de alta performance, atletas de fisiculturismo, etc., mas o que a grande maioria das mulheres busca, né, quando vai buscar uma dieta, um treinamento, na gigantesca maioria dos casos, não há sequer necessidade de uso de esteroide anabolizante, né? De maneira geral, para a mulher construir um físico esteticamente bonito para o que elas querem, né? E cada mulher tem o seu padrão ali que busca. É mais fácil do que para o homem ter ganhos expressivos de massa muscular e ficar gigante e seco, que nem a galera fala, né? Uhum. Então, para os objetivos estéticos da grande maioria das mulheres, eu não vejo necessidade de uso, tá? A utilização de esteroides anabolizantes androgênicos é bem agressiva para as mulheres, já é agressiva para os homens, para as mulheres acaba sendo até mais agressivo, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar para a sensibilidade insulínica, no homem, a utilização de androgênios pode melhorar a sensibilidade insulínica, né? Na mulher pode piorar. Então, é comum, por exemplo, em mulheres com SOP que têm hiperandrogenismo, elas começarem a desenvolver resistência insulínica, né? Então, há algumas diferenças, fora os efeitos estéticos, que para a mulher, se o homem aumentar a quantidade de pelo no homem, o homem não tá nem aí, cara. O cara vai ali, se depila e ok, né? Se é que se depila, tem cara que não se depila e tá tudo certo também. É a preferência do cara, né? Mas pra mulher, e aí? Começa a surgir barba, e aí? Começa a aumentar bigode, começa a surgir pelo onde não tinha que ter, onde teoricamente não teria pelo, né? Será que esse ganho estético do corpo... E a voz que muda, da noite pro dia. Megalia, acne, queda de cabelo, né? A gente entra em diversos colaterais, mas será que esse ganho estético do corpo, né, de estar com um shape mais bonito, vale realmente esses colaterais, né? Porque muitas vezes é muito comum, a gente vê, o Conrado deve conhecer várias, eu conheço várias usuárias de esteroides anabolizantes, que elas têm um físico maravilhoso e elas se sentem muito mal porque elas estão com aspectos virilizados e muitas dizem, parece que em alguns aspectos eu deixei de ser mulher, né? Eu estou muito parecida com o queixo mais quadrado, com muito pelo na face, com muita acne, muita queda de cabelo ralo, e acaba perdendo as características da feminilidade ali, que são padrões da feminilidade, né? E elas começam a ter uma autoestima até pior do que antes, né? E aí muitas abandonam a utilização de esteroide anabolizante e aí já abandonam junto o treino, já abandonam dieta, e às vezes tudo que conquistaram também vai por água abaixo, né? Então eu acho que, de maneira geral, não há necessidade de uso, e caso forem fazer necessidade de uso, procurem alguém capacitado para ajudar vocês, né? Porque, de maneira geral, a mulher precisa de muito menos dose também quando vai utilizar. Então, pequenas doses já fazem muita diferença na mulher se ela está fazendo tudo certo. Esses treinadores que prescrevem 100, 150, 200 miligramas de androgênio na semana para a mulher, eles estão malucos, né? O homem, a produção natural do homem é cerca de 70, 75 miligramas de testosterona na semana. Tem mulher tomando 100 miligramas de testosterona na semana. Aí, fora outros auxiliares. Né? Fora outros auxiliares, exato. Então, como é que isso não vai gerar efeitos colaterais? Né? Se para o homem já geraria efeitos, a utilização de testosterona em doses suprassológicas, que o homem
já tem grande parte dos efeitos, né? Para ele já causa mal, tu imagina para uma mulher que normalmente tem níveis de testosterona muito menores, normalmente os receptores dela são mais sensíveis, né, do que o dos homens, e imagina a quantidade de dano que isso pode trazer, né? Então, eu acho que talvez seja um erro maior do que do homem, assim, a mulher fazer um abuso de esteroide anabolizante, né? E tu, Conrado, o que tu vê aí? Leonardo comentou sobre os aspectos físicos, né? Existem aspectos psicológicos envolvidos, né? Uhum. Os esteroides anabolizantes, eles causam uma devastação psicológica bem maior em mulheres do que homens, né? Impulsividade, agressividade, depressão pós-uso, paranoia. Então, muitas vezes... Isso eu não tinha pensado mesmo. Sim. Em homens também, não só em mulheres, né? Uhum. Durante o pós, mas em mulheres é muito mais agressivo que em homens, né? Porque mulheres normalmente já têm flutuações hormonais maiores, né? Então elas acabam muitas vezes tendo mais oscilações de humor, que botam o esteroide anabolizante junto com a mulher que já é uma pessoa mentalmente, né, de repente mais desequilibrada, é uma boa relógio. Uhum. Cara, muito interessante essa questão, porque realmente a galera tá abusando. E deixa eu fazer uma pergunta, existe dosagem segura, vamos dizer assim? Porque eu vejo assim, por exemplo, a quantidade de testosterona num homem, normalmente, né, ela já é sensivelmente superior à da mulher, né? Sensivelmente mesmo. De 8 a 10 vezes mais. Então, não é do tipo, é 50% a mais. Não. É de 8 a 10 vezes a mais. Então, cara, como é que a mulher vai tomar uma quantidade que seja 50% da do homem e vai achar que isso vai estar certo? Ela já está multiplicando o natural dela em 5 vezes, 4, 5 vezes. Então, eu acho que isso daí já é um indicador que problemas virão, digamos assim. Na verdade, existe dose segura, né? A dose fisiológica para quem tem necessidade. Essa é a dose segura, né? Os estudos mostram que, por exemplo, o TRT em homem, a terapia de reposição de testosterona em homens que necessitam de fato, não aumenta risco cardiovascular, não aumenta risco de câncer de próstata, que nem se achava, não aumenta risco de hiperplasia prostática benigna, que nem se achava. Então, existe essa é a dose segura. Se a gente vai falando de fins estéticos ou de performance, não existe dose segura, existe dose menos arriscada, e aí a gente fala os riscos são dose e tempo dependentes, né? Quanto maior a dose, quanto maior o tempo de exposição, maior a área sobre a curva e maior o risco que esse paciente vai assumir. No caso das mulheres, esses sintomas de características masculinas, por assim dizer, eles aparecem rapidamente? Depende da mulher. Tem mulher que tem uma menor... Daí a gente entra, que é mais ou menos... Não, só curiosidade, entendeu? Só curiosidade. Genéticos, né? Tem mulheres que conseguem abusar de esteroide anabolizante, tem bem pouco efeito colateral estético, né? De virilização. E tem mulheres que utilizam muito pouco e já tem muito efeito virilizante. Então isso acaba variando de mulher para mulher. O que não quer dizer que os efeitos endógenos, os efeitos dentro do corpo, né, os efeitos endógenos, que não são visivelmente estéticos, não estejam acontecendo também. Né? Sem contar o efeito de empilhamento, né? Às vezes usam drogas que têm meia-vida longa, é uma dose que, a pessoa pensa não é muito alta, mas usa 2, 3, 4, 5 meses, existe o efeito de empilhamento, né? Então a concentração sanguínea vai lentamente aumentando a cada dose que a pessoa bota para dentro. Aí daqui a pouco... É uma concentração. O efeito de empilhamento, uma maneira fácil de resumir ele, acho que para a galera entender, vamos supor que eu tenho um homem que ele tem testosterona em 300. Eu aplico uma Durateston nele. Vai lá para 1000 e pouco. Né? Quando ele vai fazer a nova aplicação, dependendo do tempo de aplicação que ele faz, né? Quando ele vai fazer a nova aplicação, os níveis já reduziram. Né? Vamos por 10 dias. Eles já reduziram, mas eles não reduziram para 300, eles reduziram para 500. E aí ele já aplica de novo. E aí vai lá para 1000 e pouco de novo. Aí tá caindo de novo, vai estar indo, não vai estar mais em 500, vai estar em 600, 700. Ele vai aplicar de novo. E esse número vai ficando cada vez maior até que o empilhamento atinge o seu platô e esse nível fique mais estável, né? Mas vai ficando cada vez maior até atingir esse platô. Por exemplo, se a gente for pensar na utilização de testosterona de Durateston, uma Durateston por semana, os níveis médios vão ficar em 1.300, 1.500 nas primeiras semanas. Se a gente pensar no uso a longo prazo, em 2, 3 anos, esse nível facilmente passa de 2.000, 3.000. Uma mulher, consequentemente, vai ser bem pior. Caraca, meu. Efeito extra de empilhamento numa mulher. Não tinha me dado conta disso. E as cositas más?
que anda entrando... O que a mulherada tá tomando junto, além disso daí? E os caras também, né? Assim, na boa, o que os caras andam mais tomando aí? Obviamente a testosterona é o carro-chefe. Sim. Mas aí tem o que mais? Tem o... Qual que é o nome? Oxandrolona. Cara, eu sou ruim de nome, hein? Comum. Também é muito ruim. Aí tem a trembolona. Oxi é de boa, né, Léo? Tá banalizado. Oxi é de boa, dizer. Oxi é de boa. Tá banalizado. E a trembolona, qual é que é essa daí? Trembolona o nome? Tá mais em desuso também. Mas tá mais em desuso. Teve uma época que era mais... Eu dei uma lida na internet e disse que esse troço aí é violenta, né? Em termos de toxicidade, em termos de efeito, tudo. É uma das piores, né? Se não a pior. Eu acredito que hoje, por exemplo, na androlona, que é a famosa DECA, é o hormônio que tem mais estudos pensando em neurodegeneração e prejuízo ao sistema nervoso central, né? Mas eu acredito que simplesmente é só o que tem mais estudos, né? Porque, por exemplo, trembolona é muito pior para mim. Eu acredito que seja muito pior nesse sentido, conforme surgirem estudos com trembolona. Já existe estudo de trembolona, não existe? Existe de aumento de deposição de beta-amiloide, mas é em rato, né? Então... É que a trembolona ela não é para humano, né? Não. É uso veterinário, não é isso? Ela não foi desenvolvida para humano. Hoje já, por incrível que pareça, a Anvisa existia parabolão muito antigamente, que era hexabenzil carbonato de trembolona, né? Era para uso de humanos. Né? Só que a testosterona que comumente se usa hoje em dia, que é o acetato, foi desenvolvido para bovinos. Né? Olha aí. Que a galera vai fazendo suas adaptações, né? Mas, cara, eu entendo a Anvisa, né? Não sei se chegou a ver isso, mas a Anvisa, não sei se foi efetivamente proibido de novo, mas eles tinham até liberado a manipulação de trembolona agora, né? Então é um negócio que pra mim não tem lógica nenhuma, não tem absolutamente nada que esse esteroide trate. Não existe uso clínico pra isso. E os caras liberaram, daí às vezes pro creatina eles proíbem, né? Betalanina. Betalanina foi liberada em janeiro agora. Betalanina foi liberada em janeiro. Exato. É umas coisas que não tem cabimento, assim. Mas trembolona, voltando, eu acho que talvez ela seja uma das mais agressivas do ponto de vista do sistema nervoso central. Certamente uma das mais agressivas do ponto de vista de sistema cardiovascular também. Então, eu acredito que talvez seja uma das piores. Né? Não dá pra dizer a pior, mas tá no top 3 das piores. Cara, e tem pergunta aí? Tem pergunta. Olha aí, ó. Elton Fernando Souza perguntou pro Dr. Leonardo sobre a semaglutida para emagrecimento. O que ele acha? Bom, o Ozempic, né, hoje a gente sabe, a gente está saindo vários estudos mostrando que a semaglutida já existiam uns análogos, ela é um análogo de GLP-1, né? Os análogos de GLP-1 eles já existiam e eles são medicações que eles foram desenvolvidas inicialmente para pacientes diabéticos, né? E se viu que os pacientes que estavam utilizando os análogos de GLP-1 eles tinham uma perda de peso considerável, né? Então já existia o Saxenda, a liraglutida, né? Que eram utilizados e os pacientes tinham uma perda de peso considerável no contexto da obesidade, né? E do sobrepeso. Foi desenvolvida então a semaglutida que, diferentemente dos outros análogos de GLP-1, ela não precisa de aplicação diária, ela tem uma meia-vida maior, o que favorece a aderência e também favorece o tratamento por uma maior exposição sérica a níveis maiores, né? E os estudos têm mostrado que ela tem sido hoje o tratamento mais efetivo para perda de peso em indivíduos com sobrepeso e obesidade, né? O que é completamente diferente do que a galera está fazendo aí de utilizar para emagrecimento, sendo que tu vê a pessoa que já está com percentual de gordura em 12 utilizando semaglutida para perder os outros 2% de percentual de gordura. Isso ela não vai funcionar nesse contexto, né? Ela não serve, ela até pode funcionar nesse contexto, né? Mas ela vai funcionar nesse contexto muito mais pela inapetência, pelas náuseas que ela gera, deixando esse paciente em déficit calórico, do que efetivamente pela forma que ela funciona no contexto da obesidade, né? Então, porque isso é comum, né? Os pacientes que já são magros tomam semaglutida e dizem, eu emagreci mais com semaglutida. Sim, só esqueceu de olhar para o viés de que o paciente passou dias inapetente, passou dias com náusea, e antes ele comia 2.000 calorias, agora ele não consegue mais porque ele está com esses sintomas, então ele comeu 1.000, e aí ele emagreceu. Mas ele emagreceu pelo déficit calórico, não foi especificamente pela semaglutida, né? Agora, no contexto do sobrepeso e da obesidade, quando bem indicado, ela é uma ótima medicação, e hoje os estudos têm demonstrado que é o que a gente tem de melhor. Né? Cara, legal. Tem mais pergunta aí? Não, só a Bárbara falou, dica, ter uma namorada que ajude na dieta.
Olha aí, ó. Minha namorada. Ah, tá. Eu tenho preparado minhas refeições. Eu já achei que era uma admiradora de vocês aí. Agradeço ela, sim. Ajuda bastante. Ajuda muito. Cara, eu me lembro que mais das antigas você tinha aquele outro esteroide que era, a galera usava tudo pra secar, que era aquele branquinho leitoso. Stano. Era, mas tinha outro nome, não tinha? Antigamente tinha uma apresentação. Winstrol! A galera chamava de Winstrol isso daí. Tinha apresentação farmacêutica que era Winstrol. Nome comercial. Nome comercial. Tem, né? Mas ainda tá bem popular, o pessoal costuma usar bastante. E ele tem essa finalidade de deixar o cara grandão e seco, ou mais seco. Como é que funciona isso aí? Na verdade, nenhum esteroide vai determinar se o indivíduo vai ficar grande, especificamente grande ou especificamente seco, né? Todos eles aumentam o potencial anabólico e todos eles aumentam o potencial lipolítico. Tem alguns que aumentam mais o potencial lipolítico, outros menos, mas na verdade isso é muito mais regido pela dieta do que pelo uso de esteroide, né? Mas o Stano, ele sim tem um potencial muito bom para que as pessoas chamam de ganhos secos, né? Para utilizar em fase de lapidação. Ele muda bastante a qualidade de pele, ele muda bastante o aspecto do shape. Então, ele é mais utilizado para fases de finalização do shape, de deixar o shape mais seco, né? O que não significa que não dá para utilizar ele em outras fases também. Isso é muito individual, né? Ele é uma droga anabólica que aumenta o potencial anabólico e aumenta o potencial lipolítico. Então, pode ser utilizado em outras fases também, conforme o planejamento de cada um, né? Mas também é uma droga bem agressiva do ponto de vista cardiovascular, né? Ela é uma das drogas mais agressivas do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de hepatotoxicidade também é uma das mais agressivas. E se a gente for olhar colesterol de usuário de Stano, a gente já vai ver que o negócio bagunça não. Cara, é bruto. HDL Killer, né? Oi? HDL Killer. Eu já vi paciente com HDL de 4, 5. Eu já vi 3. 4. Caramba. Já vi 3. Não tem HDL, né? Não tem. É só pra dizer que tem, é um número só pra dizer que tem ali, só pra dizer aí, ó galera, sobrou uns remanescentes aqui. Caramba, é brutal então. Sim. Não, ele pra colesterol ele é um dos piores. Caramba. Imagina os efeitos que deve dar no sistema cardiovascular isso, né? Só coisa boa. Só coisa boa, galera. Olha no espelho, tá bonito, tá bom, entendeu? De maneira geral, a galera pensa assim. Pior que é mesmo, né? Pior que é mesmo. Eu me lembro, eu acho que isso deve ser um dilema que aflige muitas pessoas, né? Aquele efeito de você olhar no espelho e nunca tá bom o suficiente, né? Eu acho que é bem característico. Esse é um problema, né, meu? Isso é bem característico do esteroide. A grande maioria dos esteroides tem alguns motivos. O cara olha no espelho, o cara tá gigante e fala, não, tô pequeno. Isso é uma disfunção psicológica, né? Isso é muito comum, né? Eu acho que é um dos motores para o abuso de drogas, né? A maioria dos usuários tem isso. Para não dizer que todos, praticamente. O meu caso, eu era muito novo, era muito mais relacionado a isso, a aceitação. Era muito magro, não ganhava peso, mas eu era organizado, tá? Eu treinava pesado, tinha dieta, só que chega uma hora você atinge um platô. Quando tu era novo, tu era organizado, agora tu parou de ser. Quando eu era novo, eu não tinha nada pra fazer, né, meu? Quando eu era novo, eu tinha nada pra fazer. Mas tu treinava bem, agora claro, eu passei na URGS, eu era o rei da cocada, né? Passei na URGS, imagina, não precisava pagar a faculdade. E quando eu passei na URGS, eu passei no segundo semestre. Então eu passei 6 em janeiro. Só treinando. Não, 9. Eu passei pra segunda chamada. Então eu passei em janeiro, eu fui começar a estudar em novembro. Eu não tinha nada pra fazer. Não, treinar, né, meu? Treinava, nem um louco. Aí. Só que eu tinha 18, 19 anos, né? Só que assim, cara, o cara chega uma hora, atinge um platô, o cara não consegue ganhar mais peso, e o cara queria ganhar peso, olha no espelho e nunca tá grande o suficiente. Aí o cara vai pro outro lado, vai pro lado negro da força. E é um problema, cara, é um problema. Mas eu soube me recuperar, tá? Me recuperar da parte psicológica, eu quero dizer. A parte física, o cara volta ao normal, o cara parou de usar rapidamente, já volta os seus indicadores, o cara tá tudo certo. Mas eu digo da parte psicológica, eu acho que esse é o grande recado, entendeu? Sim, mas é que eu acho que, e provavelmente vai confirmar isso, né? Claro que existem pessoas que têm experiências muito ruins com o esteroide e acabam pegando asco do esteroide, né? Isso acontece. Mas para a grande maioria das pessoas, mesmo que tenha te recuperado da parte psicológica, e o que eu digo que esse é o grande problema da dependência dos esteroides, né?
Se a gente for botar nos critérios de dependência do DSM, se eu não me engano, nem se enquadra como dependência, mas se a gente for olhar, de fato é uma dependência, né? Porque tu ainda não tem pensamentos, às vezes, de mas quando eu estava utilizando era bem melhor. E são justamente esses pensamentos que às vezes entram e fazem as pessoas voltarem a utilizar, né? O treino rendia mais, né? A recuperação era melhor, eu evolui bem mais esteticamente. Então, mesmo que a pessoa tenha se recuperado, às vezes esses pensamentos aparecem. E é nesses pensamentos que as pessoas acabam recaindo. Né? Perfeito. O meu caso foi um pouquinho mais traumatizante, porque eu fiz 2 ciclos, um atrás do outro, e no segundo eu ganhei muito peso. Muito peso. Ganhei 6 quilos em 15 dias, 14, 15 dias, aumentei a quantidade de produto. E Força de retenção. Era balão total. Tu ganhou 6 litros. Tu ganhou 6 quilos. Sim. Não, na balança é peso, tá? Então é quilo. Só que a questão é que aí mexe muito, né? O cara dá um ataque cardíaco, o cara fica ofegante, aí dá um medo, aí parei. Então, acho que pra mim o susto foi um susto, vamos dizer, na hora certa. Entendeu? Na hora certa. Isso é outra coisa que acontece, né? As pessoas, muitos usuários dizem, eu ganhei 6 quilos em 30 dias, né? Isso ganha realmente, né? Mas os processos de hipertrofia e de construção muscular, eles são bem mais crônicos do que isso, né? Então, boa parte dos ganhos rápidos do uso de esteroide anabolizante é pela semelhança que essas estruturas têm com outro hormônio do nosso corpo que a gente chama de outra classe de hormônio que a gente chama de mineralocorticoide, né? E são receptores, e o esteroide faz reação cruzada nesses receptores, faz ligação cruzada nesses receptores e aumenta a retenção de sódio e água. Então é muito comum, principalmente quanto maior a dose e logo depois de começar a utilizar, isso varia de pessoa para pessoa o quanto vai reter, né? Mas esses aumentos expressivos de peso em pouco tempo não são massa muscular. Né? São retenção de sódio de água. E aí depois a pessoa tira e aí entra aquele discurso tipo, e perde tudo quando para de utilizar. Realmente, toda a água que estava ali tu perde, né? Mas, por exemplo, um usuário de esteroide que fez um uso crônico por 4, 5 anos e parou, ele nunca vai voltar a ser como ele era antes. Ele já teve adaptações provenientes do esteroide anabolizante que não vão deixar ele voltar a ser como ele era antes, né? E esse é um dos grandes, dentre outros motivos, esse é um dos motivos, por exemplo, que o doping não é, uma exclusão do doping não é 1 ano, né? São 5 anos. Então, que é um tempo efetivamente grande para o indivíduo ter que ficar sem aquilo ali para ele poder voltar a competir e poder ser considerado estar no nível dos outros. E eu arrisco dizer que, dependendo do tempo de uso dele, ele nunca vai voltar a estar no nível dos outros. Ele sempre vai estar um nível acima. Definitivamente não. Eu, por exemplo, eu conduzi pela primeira vez, fui de 84 para 94. Depois disso, já estamos falando de 20 anos, eu nunca baixei de 88. Nunca. Ou seja, eu nunca voltei para 84, 82, 81, não. De 84 para 94, 94, 102, 101, aí perdi peso. O mais leve que eu tive foi 89. Nunca foi para os 84 de novo. Então, quanto mais tempo sem o peso, mais ele te pertence. Então, quanto mais tempo o cara é grande, tem uma massa muscular avantajada, mais isso vai pertencer a ele no futuro. Por mais que ele pare de treinar, por mais que ele deixe de fazer os esteroides anabolizantes, ele perde muito, mas ele não revive 100%, que nem o Léo falou. Justamente essa é a polêmica das transos esportes, né? Estou até abordando um assunto polêmico. Sim, não, é produto isso aí. Justamente porque, por mais que tu deixe atleta com níveis praticamente zerados de testosterona, igualitários de uma mulher, fazendo uso de hormônios femininos, o que os fisiologistas apontam é que o corpo nunca vai regredir 100%. Então sempre vai existir uma vantagem. Aqui, enquanto esperávamos o Leonardo chegar, eu estava dando uma conferida, vai ter uma levantadora de peso olímpico disputando as Olimpíadas em Tóquio. É um homem. Nasceu um homem, fez todo o processo transgênero. Essa pessoa não é culpada. Né? Não estou dizendo que a pessoa é culpada, ela está errada. Errado é quem abriu as portas para algo que não é igualitário. Pois é, infelizmente... Não tem preconceito nenhum, eu deixar bem claro isso. É que infelizmente... Só que fisicamente ela vai levar vantagem. Sim. É que infelizmente... essa é uma situação delicada, muito. É uma situação que precisa um carinho para como solucionar. As pessoas precisam se colocar no lugar dessa atleta também. Sim, até porque o que a gente precisa dizer? A gente precisa dizer que a estatística está comprovando que isso daí não está certo. Entendeu? Todos os recordes femininos estão sendo quebrados.
Tu vê uma mulher quebrando um recorde, uma mulher transgênero, né? Era mulher, nasceu mulher, se tornou transgênero masculino, quebrando algum recorde masculino. Exatamente. Então, assim, você nota, e no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui não se nota muito, mas nos Estados Unidos ele tem uma nocividade maior, porque muitas meninas apostam no esporte como uma forma de ascensão social, porque através do esporte elas conseguem as bolsas. Exatamente. Tá? E, cara, no momento que você tem uma competição, que é uma competição desigual, tá? E não é a minha opinião ou a tua opinião, os números estão revelando isso. Tá? Todos os recordes estão sendo quebrados, e a única coisa que tem em comum com as pessoas que estão quebrando os recordes é isso. Né? Elas antes eram outro gênero, vamos dizer assim. Eram atletas medianos, muitas vezes. Exatamente. Tanto é que tem uma observação que eu achei bem interessante, que a mulher recordista de sprint lá nos Estados Unidos, detentora de vários títulos de Olimpíadas, de tudo quanto é coisa, ela é top. Cerca de 300 atletas homens batem o recorde dela todo ano. Sim. Sabe? Então, se você pegar um cara, que o cara está começando no atletismo lá em qualquer colégio, ele bate o recorde dela, que é a campeã olímpica. Ou seja, no momento que você coloca essas duas, coloca o homem e a mulher competindo no mesmo segmento, não adianta, cara, o homem vai ter vantagem. Eu li uma frase muito interessante para esse assunto polêmico. Os direitos individuais não podem ser maiores que os direitos coletivos. Sim, perfeito. Perfeito. É uma situação bem complicada, cara. Bem complicada mesmo. Senhores, já falou bastante aqui, né? Quanto tempo? Aí, 1h30. O bate-papo foi muito legal. Quero agradecer a presença de vocês. E, cara, vamos fazer isso aqui novamente. Gostei mesmo, cara. Espero que vocês tenham gostado também. Sejam muito bem-vindos ao canal Comunicando e Andando. Um abraço pra vocês, pessoal. E é isso. Querem dar tchau pra alguém aí? Dar tchau pra namorada? Tchau, Bárbara. Tô chegando em casa. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que talvez, diante dessa realidade que a gente encontra hoje em dia, que as pessoas estão propagando tanta ideia errada, é bacana a gente poder estar se reunindo para propagar uma ideia certa, né? Para trazer conhecimento para a galera. Eu sou um cara que no meu consultório eu prezo muito por isso, né? Eu sempre explico para os meus pacientes o que está sendo feito, os riscos, os benefícios de cada coisa. Se eu mando fazer cardio, eu explico por que tem que fazer cardio. Eu acho que boa parte da nossa missão aqui é a gente contribuir positivamente para as outras pessoas, né? E a gente não tem que contribuir positivamente para as outras pessoas só quando elas estão perto da gente. Provavelmente grande parte dos meus pacientes não vão continuar comigo até eu morrer, vamos dizer assim, porque eu não pretendo estar em Porto Alegre até eu morrer, né? Então, boa parte dos meus pacientes, isso vai demorar para acontecer, mas boa parte dos meus pacientes vão ter que ou seguir por si em algum momento, ou acompanhar com outro profissional, e eu acho que é extremamente importante que eles tenham o maior conhecimento possível para não cair na mão do profissional errado e acreditar no profissional errado, né? Boa parte dos meus pacientes hoje sabe, por exemplo, que jejum não é superior a outras estratégias, né? Isso é porque é explicado, e é explicado mais do que dito que não é superior, é explicado o porquê não é superior, né? Então eu acho que quanto mais compreensão as pessoas têm das coisas, mais elas aderem a essas coisas e melhor para o nosso funcionamento como pessoa e como sociedade. Então, para mim, poder estar passando conhecimento é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto mais, até grande parte do meu trabalho hoje, eu levo muito mais ele como uma forma de transpor conhecimento, tanto que dificilmente eu me coloco como doutor, né? Eu sempre me coloco como uma pessoa que está do lado da outra pessoa, não tem essa hierarquia, né? São duas pessoas que estão trocando experiências da mesma forma que eu passo conhecimento para a pessoa, eu aprendo muita coisa com essa pessoa também, nem que seja uma forma diferente de como lidar com pacientes diferentes, né? Então, acho que poder estar passando conhecimento é uma coisa bem gratificante, assim, e essa oportunidade foi uma oportunidade bem bacana e bem diferente, diferente de todas as outras que eu estou acostumado, e eu achei muito legal. Então, muito obrigado. Valeu, irmão, tamo junto. Tamo junto. E tu, quer dar tchau pra alguém, pra avó, pro vô, tá tudo certo? Tudo certo. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Imagina, cara, eu que agradeço. Eu sou paciente, aluno, cliente dos dois. E, cara, eu sempre gosto muito de vocês. Eu acho que vocês são grandes profissionais. Tive excelentes resultados sendo atendido por ambos.
Então, vamos nos ver nos consultórios, né? Eu tô devendo, eu sei disso. Eu sou fujão. Eu só treino fofo agora. Valeu, gurizada. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu.